Salve, salve camaradas, tudo no suave com vocês? Espero que sim, eu vou trazer aqui agora a testemunha, a última da acusação, referente ao caso lá que Ricardo Salles está envolvido sendo réu, tá ligado? Por bagulho de contrabando de madeira, associação criminosa, advocacia, alto bagulho doido. Se inscreve no canal, deixa like, comenta também para ajudar o engajamento. Final do vídeo, deixa o depoimento de Ricardo Salles e de algumas outras testemunhas, né, de acusação. E logo mais já vou estar trazendo o depoimento dos outros réus, né? Que são acusados de ser comparsa de Ricardo Salles. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar like e comentário, beleza? Bom dia, senhora Renata. Bom dia. Meu nome é Luciana, juíza auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e recebi a delegação para conduzir a presente audiência de instrução nos autos da ação penal 2705, em que a senhora foi arrolada como testemunha da acusação. Eu vou, só para fins de registro, a senhora já foi qualificada, né? Trata-se, vou falar o seu nome completo, senhora Renata Aquinoga Teures. Senhora Renata, a senhora é parente ou amiga íntima de qualquer um dos réus? Não, senhora. Então, a senhora tem o dever de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Vou passar, então, a palavra diretamente aos doutores, doutor Daniel e doutor Vitor, representantes da PGR. Por favor, doutores. Obrigado, excelência. Eu só estou tentando localizar aqui que às vezes demora um pouco a aparecer. Bom dia, senhora Renata, tudo bem? Bom dia, tudo bem. A senhora compareceu para prestar declarações perante a Polícia Federal no dia 23/4/2021 sobre esses fatos. A senhora ratifica integralmente aquelas declarações que a senhora prestou à época? Sim, ratifico integralmente. No período dos fatos, 2019, 2020, 2021 ali, onde é que a senhora estava lotada? Qual era a função da senhora? Como é que foi sua movimentação profissional no IBAMA, e mais especificamente nesse período? Eu fui lotada, removida, né, para Brasília, acompanhando o meu cônjuge, né, que foi assumir uma função na coordenação de operações de Flora. Era coordenação de operações de todos os temas, né, era coordenação de operações de fiscalização. E eu estava trabalhando numa divisão que chamava Divisão de Operações, de Fiscalização. E a senhora, isso foi em que ano? E em 2020, eu fui removida para Brasília. Eu estava na unidade técnica de Foz do Iguaçu, lotada lá, e aí eu fui removida para Brasília em março de 2020. No dia, eu cheguei em Brasília no dia que começou o lockdown, né? Que foi decretado lá a pandemia. Quando a senhora começou a trabalhar em Brasília, nesse setor, a diretoria de apoio operacional, é isso? Isso, a divisão, né? Era uma divisão de A apoio divisão. operacional. Quem Isso. era, quem era o coordenador à época? O coordenador era o Leslie e a minha chefe imediata da divisão era a Janaína. Era Janaína. Tá. Em seu depoimento, a senhora inicia e a senhora comenta que já tinha conhecimento da pessoa do senhor Carlos Egberto Rodrigues. Sim, a Qual é a gente sua já tinha relação, trabalhado junto. qual é a sua relação com ele? É profissional, pessoal? Em que contexto a senhora conheceu o senhor Carlos Egberto? Eu conheci ele no IBAMA, né, no trabalho. Ele coordenou uma operação que eu participei quando eu ainda estava lotada fora, né, de Brasília. E a gente tinha uma relação funcional, assim, a gente tem uma amizade, mas era mais em função do trabalho mesmo. Uma relação mais funcional, profissional, né? Quando a senhora chegou em Brasília, em 2020, o senhor Carlos Egberto estava onde? Ele estava lotado aonde? Na coordenação de inteligência. E nesse período, 2020 até 2021, quando a senhora prestou depoimento, vocês chegaram a desenvolver algum trabalho em conjunto? A senhora sabe dizer qual trabalho ele vinha desenvolvendo, alguma coisa mais profissional nesse período?
Não, em conjunto diretamente comigo não, né? Mas a inteligência, de uma maneira geral, desenvolve ações de apoio às operações de fiscalização e principalmente a parte de flora, né? Que Uhum. era a parte que eu mais trabalhava, assim, a parte de processamento e flora, levantando informações de campo que às vezes a gente não tem acesso, né? Tanto informações de campo como informações documentais. Então, diretamente com ele eu não trabalhei nesse período, mas eu sei que a coordenação, de uma maneira geral, presta esse apoio às atividades de fiscalização. Tinha essa relação entre institucional, mas nesse período diretamente a senhora não teve contato com ele, não é isso? Não, não, A senhora chegou a diretamente não. mencionar que ele seria um dos servidores mais capacitados na área de inteligência. A senhora chegou a Sim, fazer cursos com ele, chegou a mencionar, sim, inclusive, que ele era instrutor. A senhora pode detalhar melhor isso? Foi aluna dele em algum é, momento? sim, eu fiz o curso básico de inteligência, né? Ele era um dos instrutores. A equipe, na verdade, toda a equipe de inteligência faz a parte da instrução desse curso, né? Do curso básico. Ele é um curso, agora ele está sendo aberto, né, para não servidores que não são designados em portaria de fiscalização, mas na época que eu fiz eram só para servidores designados. Então, o Egberto dava aulas da parte de contra-inteligência, a parte de operações de inteligência. Então, ele me ministrou essas aulas. E ele, dele, o que eu sei, assim, né, que antes ele era alocado em São José do Rio Preto, né, no escritório. E aí ele veio para Brasília para contribuir na coordenação de inteligência pela experiência que ele tem muitos contatos, né? O trabalho da inteligência depende muito desses contatos, né, de relação de confiança mesmo, né, entre as pessoas das instituições que trabalham com o tema, né? Então, na área dele, eu sei que ele trabalha mais com fauna, né, assim, com essa parte também de fauna, ele tem contato com as pessoas que trabalham com é, tráfico de fauna de outras instituições, com tráfico internacional de maneira geral, né? Não só de objetos da fauna, mas flora também, outros produtos. E eu sei que ele foi removido para Brasília para isso, né? Para contribuir na equipe. Ele já dava uma contribuição lá da unidade, mas aí eu acho que essa contribuição se intensificou e ele acabou sendo removido para Brasília para fazer essa contribuição na coordenação, né? Então, eu acho que da coordenação de inteligência ele é um dos mais antigos, assim, que tem lá. Tem a Carolina também, que estava na época prestando apoio lá, eu acho que ela era coordenadora antes, que também é uma das mais antigas, tem os servidores de Ailton, alguns servidores que têm muito tempo de caminhada na inteligência, assim, então eles acabam estabelecendo contatos e trabalhando junto com os setores de inteligência das outras instituições, né? A senhora está onde atualmente? Trabalha em qual setor do IBAMA? Desculpa, não entendi a A pergunta. senhora trabalha atualmente em qual setor do IBAMA? A senhora permanece Agora eu na, estou na... Não, depois em 2023, 2024 eu fui para a coordenação de controle e logística da fiscalização. Assumi a coordenação de controle e logística da fiscalização, que é subordinada à coordenação geral de fiscalização, na diretoria de proteção mesmo. Certo. Nesse período, a Cofins, e a senhora trabalhou lá, juntamente com a COINF, era comum fazer operações com outros órgãos, Polícia Federal, Ministério Federal, ICMBio, isso é comum, isso é Muito da comum. realidade do IBAMA. Sim, é da realidade do IBAMA, porque o nosso efetivo é pouco, né? E a gente precisa dessas operações conjuntas, né? Para otimizar o esforço, né? Troca de informação também. Então, é comum a gente fazer operações conjuntas, né? Certo. A senhora foi prestar depoimento, isso em 23 de abril de 2021. É, ao que se depreende aqui do seu depoimento, o Egberto havia passado por um processo de remoção semanas antes, dias antes. Como foi que a senhora Isso. ficou, como a senhora tomou conhecimento dessa movimentação dele? Em que É, contexto foi que a senhora ficou sabendo isso? Como foi que isso chegou a senhora como servidora do IBAMA? eu tomei conhecimento por duas vias, né?
Uma saiu a publicação, né, no boletim da remoção dele no Diário Oficial, e depois o processo de remoção dele foi uma permuta. A servidora que veio no lugar dele para a DIPRO, né, para a diretoria, ela foi lotada na minha divisão. Então, eu recebi o processo dele na minha divisão. Daí, quando eu recebi o processo, o que mais me causou estranheza foi que, quando é um processo de permuta, é normal que o servidor se manifeste, né? Qualquer processo de remoção, o servidor se manifesta, mas ainda mais quando é permuta, passa para a divisão, para o chefe imediato, né? Que vai perder, né? Teoricamente, um servidor, ele tem que se manifestar para se programar ali também na sua força de trabalho, nas suas atividades. Então, o processo chegou lá na minha divisão, daí eu vi que tinha um formulário lá, que ele não tinha assinado, ele não tinha dado ciência, da remoção dele. Nos documentos ali do processo, eu lembro que tinha um outro servidor, na época do licenciamento, também da diretoria do licenciamento, que tinha iniciado esse processo de permuta de troca com ele. E esse servidor desistiu no meio do caminho, não sei a motivação, e aí depois veio a Natália, né, que é essa servidora que veio trabalhar com a gente na divisão de operações. E aí me causou estranheza esse processo, mas eu é, acompanhei ali só porque a gente ia receber essa servidora, a Natália, e só acompanhei o processo. Daí, quando se efetivou a remoção em si, que a Natália chegou fisicamente para trabalhar com a gente fez uma reunião e ela se relatou essa preocupação. Ela falou: eu não sei se realmente essa remoção vai ser efetivada, porque parece que o Egberto vai pedir a reconsideração do processo, porque ele não teve ciência e tal. Então, eu não sei se ela falou com ele que ele ia pedir eu não sei como que ela soube assim dessa informação. E aí teve essa reunião, a gente recebeu a Natália, e aí quando terminou essa reunião, eu conversei com o Egberto. Falei: Egberto, seu processo está aqui, a servidora já veio, você já assumiu lá, como é que vai ser? Aí ele falou: olha, eu não recebi o processo, não chegou para mim a tramitação do processo de remoção, eu fiquei sabendo pela publicação, né, quando publicou a portaria de remoção. Aí foi isso, assim, daí foi dessa maneira que eu fiquei sabendo e que eu me comuniquei com o Gilberto depois do processo chegado lá, assim. Como a gente não era amigo de se encontrar, assim, né, diariamente na rotina de fora do IBAMA e estava na pandemia, todo mundo meio em teletrabalho, assim, no isolamento, foi dessa maneira que eu me comuniquei com ele quando eu soube, né, porque o processo estava na minha divisão. A gente recebeu a servidora que trocou com ele nesse processo de permuta. A senhora disse que tomou conhecimento por dois meios. A senhora viu o Isso, nome da permuta, Natália com Egberto, e isso, no boletim de serviço, e que também acessou o próprio processo. É, é, a senhora acessou isso. a senhora acessou por curiosidade para ver exatamente quem era que estava chegando? Como é que foi? O que levou a senhora a acessar, né, esse... É porque o processo veio para minha divisão, né? Como eu falei, a Ah, servidora que veio, ela veio para minha divisão. Então, o processo chegou na minha caixa do SEI, eu certo. abri o processo para ver e aí fui acompanhar ali, porque eu vi que era uma Entendi. permuta. Aí eu imaginei, quem está saindo daqui do nosso setor, assim. Também é uma coisa não é muito comum, assim. Quando a gente faz uma permuta, né? Normalmente, você pega um servidor da sua lotação, ali, ou então da coordenação, e manda para outra, e é do mesmo lugar, né? Assim, a gente iria mandar um servidor lá para a divisão da Natália e a coordenação ia receber um servidor. E não foi isso que aconteceu, né? O servidor não foi para a inteligência, né? Que era a coordenação do Egberto. Ela veio para a nossa. Aí por isso que eu fui subindo os documentos no SEI até chegar no formulário do Egberto, que eu vi, então ela trocou com o Egberto, só que o Egberto tá indo lá, ele foi lá para diretoria de licenciamento, numa coordenação não me lembro exatamente, né, que trata de um tema específico de licenciamento, e ela foi para a nossa divisão. Aí por isso que eu tive acesso ao processo, assim, não foi nem curiosidade, assim, foi Não, porque chegou na entendi. caixa do SEI, eu abri Chegou e a senhora acompanhei que, ali. do ponto de vista administrativo, chegou na sua caixa, na caixa do setor, e foi por isso que a senhora teve conhecimento. E a senhora Isso. falou bem, né? Aparentemente aí não foi uma permuta. Existia um terceiro que estaria saindo, por exemplo. Eu não sei se existiria. Você chegou a ver se estaria saindo alguém da inteligência para cobrir o lugar do Egberto?
Ou alguém estaria indo, né, no caso, para a inteligência, para cobrir esse Não, vácuo não. que ia deixar, Não, certo? não teve uma triangulação, ele só Não houve foi removido, assim. triangulação. Seria uma Isso, pergunta com não teve. E setores aí, por isso que eu diferentes. também. Isso, foi para coordenação diferente. Ele só desocupou o lugar, então, na prática, a coordenação de inteligência perdeu um servidor. Uhum. E aí, aí por isso que eu fui falar com ele, né? Eu falei, ó, eu vi que ele não tinha ciência no processo, aí depois que a gente recebeu a Natália, ela demonstrou essa preocupação, que estava. Não sabia se ia efetivar de fato, se ela seria removida de fato, porque havia esse pedido de reconsideração da remoção. E aí também eu fiquei um pouco preocupada, assim, questão assim, mais institucional mesmo, porque a inteligência tinha acabado de perder uma outra servidora, que era a Carolina, que tinha ido para o CETAS, né? Que é uma divisão que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, né? E também a gente ficou um pouco espantado, assim, porque ela foi removida para lá e ela é da área do direito, ela não tem conhecimento, ela não é bióloga, assim, não tem conhecimento de animais, de trato, de veterinário, enfim, né? E aí ela foi removida para lá e também nessa contrapartida a inteligência também não tinha recebido ninguém, né? A coordenação de inteligência. Mas o Você sabe processo dizer de remoção da Carolina eu não acompanhei, eu nem tive acesso, eu não sei qual foi o contexto. certo. A senhora mencionou que quando viu, e aí confirmo até agora, quando viu esse processo no boletim e viu essa pergunta, chegou a falar com o Egberto, né, sobre essa movimentação e tal. E ele disse que não tinha se comunicado formalmente disso. Chegou a revelar Isso. isso. Ele chegou a compartilhar com a senhora o porquê isso estava acontecendo, ou ele chegou a dizer, ó, eu estou achando que está acontecendo isso com essa movimentação por conta disso. Ele chegou a falar algo desse tipo para a senhora? Não, não, ele não chegou a falar nada, ele só falou, ó, eu vou pedir a reconsideração porque eu não fui, não me manifestei no processo, assim, mas a gente já estava acompanhando, assim, como eu falei, né, já tinha um histórico, assim, de remoções de outros servidores, a gente já estava percebendo que tinha alguma motivação que a gente desconhecia, né, para essas remoções, para tirar os servidores que têm bom conhecimento, boas relações, das funções chaves ali que eles poderiam contribuir, né, de outras maneiras, né. Certo. Esse processo de movimentação, ele era regulamentado internamente no IBAMA? Tinha um instrumento, alguma norma que dizia como é que deveria ser feito? Sim, tem os procedimentos, né? Quando a gente abre o formulário, eu mesma já fui removida, né, para acompanhar meu esposo. Aí você tem que abrir um formulário, colocar, preencher, você tem que assinar, a sua chefia imediata tem que assinar, e aí tem que tramitar até o dirigente máximo da sua unidade, que no caso ali da diretoria de proteção era o diretor, né? E aí passa para RH e quando é permuta, aí tem que passar para outra parte, né? Os processos têm que se coincidir. Aí a outra parte faz a mesma coisa. Abre o requerimento, tem um formulário específico, não sei, a pessoa assina e aí o chefe imediato até o dirigente máximo da unidade se manifesta para ocorrer efetivar, né, devidamente a remoção. A Daí vai para o movimentação. RH e o RH faz os trâmites ali administrativos. A senhora sabe dizer quem era o chefe imediato dele na época? Era o André, né? O coordenador da inteligência era o seu André. E o diretor, a senhora sabe dizer? A senhora mencionou aí que precisaria de diretor? O diretor, eu não lembro agora quem que estava no cargo, se era o Olímpio, se era o Olivaldi. Eu sei que teve três diretores, né, diferentes, mas em 2020 eu não lembro quem era o que ocupou ali o cargo. Eu teria que olhar lá no histórico. A senhora, no seu depoimento, menciona, e aí foi no dia, pelo que lê aqui, diz que no dia do depoimento foi o dia que a Natália se apresentou ao Exatamente, setor. foi. É, Isso. a senhora mencionou aqui ainda a realização de uma reunião, onde a Natália compartilhou exatamente essa preocupação que a senhora mencionou, falou da reconsideração do Egberto, etc. E no Isso. depoimento da senhora, na delegacia, a senhora mencionou o seguinte, que indagou a Leslie, estava na chefia, o que tinha acontecido, né? E também se o Egberto sabia a movimentação. E que o Leslie teria dito à senhora que o Egberto não havia sido oficialmente informado,
mas que sabia do processo da remoção através do seu chefe, André Heleno. E aí a senhora disse que houve uma indagação a ele, não fica claro aqui se é a senhora que pergunta ou se outra pessoa pergunta, do porquê da remoção. E o Elésio teria dito o seguinte, que era um cara bom e trabalhador, porém estava dando trabalho, pois estava em contato direto com a Polícia Federal, realizando trabalhos de inteligência. Que contexto foi Isso, isso? Isso aconteceu? Como é que foi essa reunião? Quem é que estava presente? A senhora confirma foi, é, foi, isso? ju- sim, foi justamente na reunião que a gente recebeu a Natália, né, para trabalhar na nossa divisão. Dessa reunião, foi uma reunião para receber, né, o servidor novo que chegou, que foi a Natália, nesse caso. Aí nessa reunião estava eu e a Janaína, da divisão que a Natália veio trabalhar, e o coordenador, que era o Leslie. E aí a Natália demonstrou essa preocupação, tal. Daí eu falei, realmente no processo não estava a manifestação formal do Egberto. Aí o Leslie falou que ele não, realmente ele não tinha se manifestado formalmente, mas que ele já tinha sido comunicado pela chefia imediata, que era o coordenador na época, né, que era o André. E aí ele, acho que foi a Natália, eu não sei assim, se alguém perguntou, mas eu lembro do Leslie ter comentado, não, o Egberto é um bom servidor, trabalha super bem, só que ele está trabalhando para a Polícia Federal, assim, como se ele não tivesse prestando serviço para o IBAMA, trabalhando para a Polícia Federal. E a gente tentou entender o contexto, né, mas trabalhando em que sentido, e tal, daí, fazendo trabalho de inteligência. Mas é comum, assim, a gente fazer trabalho de inteligência junto com outras instituições, assim. Se é um assunto afeto a parte criminal, ali que demanda uma ação da Polícia Federal e uma ação nossa, né, do IBAMA, da parte administrativa ambiental, é comum a gente trabalhar junto, não só com a inteligência, né? Com A as senhora disse que coordenações de estranhou. operação. A senhora disse que estranhou esse fundamento ali na hora. Chegou a Eu estranhar. achei estranho, assim, porque como você vai abrir mão de um servidor que trabalha bem, na situação que a gente ainda vive, né, de escassez, de servidor de pessoal, sendo que você poderia ajustar ali, né, uma questão de, se você está trabalhando para a PF, o que que você está fazendo, né, se não foi uma ordem da chefia, assim, esse tipo de desenvolvimento de trabalho, ou se o coordenador não estava acompanhando, né? O ideal é que tivesse uma conversa, né? Sei lá. É, Uhum. não sei, A assim, senhora sabe dizer se meu ponto. a senhora sabe dizer nessa reunião se essa temática foi aprofundada com o Leslie? Ou seja, olha, que estranho isso e tal, e Leslie deu uma devolutiva, não, porque mandaram ele parar de fazer isso, ele continuou fazendo, o Leslie, ou isso aí encerrou Não, nesse ele comentário só. se encerrou nesse comentário. Ele não entrou mais em detalhes, ele só falou essa questão aí, por isso que depois que terminou a reunião, eu fui conversar com o Gilberto. Eu liguei para ele e falei, ó, é, acho que foi mais tarde, eu não lembro assim, eu sei que a reunião foi de manhã, e aí saindo da reunião, eu liguei para o Gilberto e falei, ó, Gilberto, o que está acontecendo, tal, você está bem? Você foi removido, tal, e aí foi que ele me falou que realmente ele não tinha sido comunicado. Eu falei, pô, mas você não conversou com a sua chefia? Ele falou que nem formalmente ele tinha sido comunicado que ele seria removido. Aí foi isso, assim, daí eu achei estranho, mas ele também não entrou em detalhes. É Ele, isso que eu ia perguntar, Renato. assim, ele estava meio abalado, assim, parecia que ele estava meio triste, assim. Não encontrei pessoalmente, né, só pelo telefone. Tem um ponto que é importante aqui, a senhora, não, lógico, só responder se ele falou, se a senhora souber, sempre aqui de acordo com a verdade. Nesse momento que a senhora entrou em contato com ele, a senhora chegou a perguntar, olha, me disseram que foi porque você estava tendo contato com a Polícia Federal e etc. Isso é verdade? Ele chegou a esclarecer esse ponto para a senhora nesse contato? Não, ele falou, realmente, eu estou trabalhando junto com a Polícia Federal, a parte de inteligência. Eu falei isso para ele, eu falei, ó, não se- o Leslie até chegou a comentar que você é um bom servidor, que você trabalha bem, mas que você, nesse momento, estava trabalhando para a Polícia Federal. Aí ele falou, não, realmente eu estou desenvolvendo um trabalho com a Polícia Federal, a gente sempre desenvolve trabalhos em conjunto, mas ele não me deu detalhes. Eu também não tenho o costume de perguntar.
a gente que trabalha com operações, a gente não tem costume de perguntar para o pessoal da inteligência, o que que você está fazendo, assim, porque é a necessidade de conhecer, assim, eu não tinha necessidade de saber o assunto que ele estava trabalhando. Aí Concordo, eu entendi. Mas não entrei em detalhes. para além do, não do conteúdo em si, mas ele chegou a dar uma devolutiva para a senhora, por exemplo. Eu estou só fazendo meu trabalho dentro do que eu sempre fiz, alguma coisa assim. Ele chegou a mencionar isso nesse momento? Sim, ele falou, eu só estou trabalhando como eu sempre trabalhei, estou realmente desenvolvendo um trabalho junto com a PF, mas desenvolvendo trabalho como eu sempre trabalhei. Assim, não mencionou nada específico, assim, não, realmente eu estou querendo sair, por exemplo, sei lá, e estou querendo fazer outra coisa. Não, ele só falou isso, realmente eu estou trabalhando em conjunto com a PF. Certo. Nessa ligação, ele chegou a falar que essa remoção seria retaliação a esse trabalho. Ele chegou a compartilhar, ó, não, isso é retaliação porque eu estou fazendo esse trabalho. Ele chegou a falar isso? Possivelmente falou, não, eu também não entendi o motivo, possivelmente alguma retaliação, mas assim, não entrou em detalhes, assim, não Certo, falou, ele eu chegou também só não a dizer. perguntei, né? Certo, ele só Isso. E disse, aí ele possivelmente estava uma bem retaliação. assim, chateado. Tá, ele Possivelmente alguma retaliação. tá, certo. Depois disso, a senhora sabe dizer se efetivamente ele foi removido? Se a senhora disse que ele ia fazer um pedido de reconsideração, sabe se deu certo, se ele foi removido? Não, realmente ele foi removido. Ele chegou a ser removido para lá e ficou um tempo trabalhando na diretoria de licenciamento. Certo. Você tem É, conhecimento se esses trabalhos que ele desenvolveu, que ele vinha desenvolvendo? Excelência, doutor Daniel, me perdoe a minha intervenção aqui, mas pela ordem, é porque, Excelência, doutora Luciana, eu entendo aqui que o doutor Daniel tem que fazer as perguntas e não induzir a testemunha a responder algo. Por exemplo, a gente acabou de ver aqui, eu acredito que todos viram aqui, né, onde o doutor Daniel coloca palavras na boca da testemunha. Ele possivelmente disse isso, ele Não, possivelmente não, fez tal coisa. É o com que eu estou todo, entendendo, tá, doutor não, Daniel? Com toda a vênia, com todo o certo, e aí, respeito, tá? Com todo o perfeito, respeito. Eu acho que o senhor tem que entendo a sua, perguntar, questão de entendo, possivelmente hipóteses, entendo, tá? não, hipótese Enfim, não, estou colocando a questão aqui para análise da doutor, magistrada, tá? certo, Enfim, eu acho que todo mundo aqui tem recebido intervenções de sua parte, com toda a deferência, perfeito, mas o senhor também tem que estar aberto a receber alguma intervenção. Então, não, eu acredito claro, que o eu senhor tô, faça as perguntas à testemunha, mas não eu induza sou, a responder o que o doutor, senhor quer. É só isso, com todo respeito, doutor Daniel. Desculpe a doutor, intromissão. sem problema Pela nenhum, ordem, doutor, não pela há, ordem. doutor Fábio, deixa eu só concluir Deixa- em termos de contraditório, depois o senhor conclui. Em nenhum momento aqui houve induzimento. Eu só perguntei se ele falou isso ou não, porque eu estava percebendo e que estava numa abstração muito grande, era exatamente porque ele poderia não ter falado isso, e está diretamente relacionado àquilo que, inclusive, as defesas vêm colocando o tempo todo, da posição do senhor Carlos Hergberto em contato com os outros servidores. Ou seja, aqui a todo instante a defesa constantemente tem falado isso, que o senhor Carlos Hergberto procurou outros servidores para tratar dessa temática e desse assunto. Então, a minha pergunta foi muito clara, se ele falou algo em relação à retaliação ou não. Se ele não tivesse falado, ela teria respondido que ele não tinha compartimentado, não tinha falado sobre isso. Então, de minha parte, e eu acho que fica muito claro com essa minha explicação, é que não houve nenhum induzimento. Foi dentro de um contexto das perguntas que vinham Doutor formuladas. Daniel, com toda a vênia, depois basta nós vermos. Doutor, eu não posso. Aí são interpretações do senhor. Mas aqui Não, eu me pois é, por coloco, isso que eu estou fiz meu jogando relatório a questão para a para que magistrada avaliar, porque o senhor não fez uma Luciana pergunta vai do dizer ponto de se eu vista estou. Doutores, objetiva. vamos falar um Tá? de cada vez. Vamos deixar o doutor Daniel terminar de explicar, por favor? Pois não, doutor. Eu também Então, gostaria de eu pedir a palavra, excelência. contextualizei, doutor José, não verifico aqui nenhum induzimento. Foi dentro de um contexto, exatamente porque eu percebi que a testemunha estava divagando em relação às palavras, eu estava tentando objetivar exatamente qual foi o teor dessa conversa, dentro daquilo que as próprias defesas vêm trazendo ao cabo dessa instrução. Então, não verifico, por parte da Procuradoria, nenhum tipo de induzimento às respostas à testemunha. Ok, o doutor Fábio Doutora, também queria pela a ordem, palavra. Eu Quem vou pedir a fazer pela palavra, ordem, doutora Amélia, já lhe passo a palavra.
Claro que prezando pela urbanidade aqui, sem querer causar problemas na condução, mas estou em abono ao Dr. José Brandão e entendo sim que a acusação está induzindo a testemunha a falar coisas que ela não estava caminhando a concluir. Ok, doutora Amélia. Sim, Excelência, obrigada. Eu também gostaria de ratificar a manifestação do Dr. José Brandão. Eu entendo que uma coisa é perguntar se o Carlos Egberto justificou a remoção dele, que foi o que o doutor procurador perguntou. Antes, quando a testemunha não falou sobre retaliação, ele reperguntou até que ela confirmasse que havia uma retaliação. E essa é justamente a questão da defesa. As testemunhas foram induzidas o tempo inteiro a falar em retaliação, quando elas não falavam de retaliação. Então, se for possível, doutor, assim, com todo respeito, obviamente, manter as perguntas do que elas se recordam sobre as justificativas dadas e não que a gente apresente as justificativas que melhor se amoldam às respostas que a gente quer, seria a manifestação da defesa nesse sentido, doutora, para que as perguntas da acusação também sejam no mesmo sentido das perguntas da defesa, que não sejam refeitas até que as testemunhas respondam aquilo que a gente espera delas. Ok. Doutora Luciana, antes de a senhora decidir em relação a isso... Posso manifestar antes até... Pois não, doutor Paulo. Só assim, não estou vendo nenhuma má-fé dos procuradores, obviamente, mas talvez a razão disso seja que nos depoimentos policiais o delegado fez perguntas indutórias, porque todas as perguntas que estão no depoimento começam com: a senhora acredita que isso, acredita que aquilo, acredita que... Então, obviamente, fica difícil seguir pelo depoimento sem induzir, porque o depoimento policial foi totalmente indutório. Então, os procuradores estão se guiando pelo depoimento policial, que foi indutivo, então não vejo como uma prática da Procuradoria aqui nesse caso. E eu até reforço, doutor Daniel, que exatamente por perceber dessa maneira que o senhor está colocando aqui, é que eu não tenho em nenhum momento, e os senhores podem verificar isso, perguntado às testemunhas de acusação se elas acreditam, se elas acham. Em nenhum momento eu repliquei as perguntas que foram formuladas pela autoridade policial, muito embora os depoimentos prestados perante a autoridade policial, as próprias testemunhas tenham se referido a represálias. Então, não é a Procuradoria que está inserindo palavras ou contextos nas perguntas da acusação. Eu sei, eu não quis dizer isso. Não quis dizer isso. O que eu estou falando é que o depoimento policial ele é todo indutório. Ele só pergunta: acredita, a senhora acha, a senhora não sei o quê. Fica, obviamente, difícil, seguindo o depoimento policial, fazer um questionamento que não seja indutório. Estou falando que a Procuradoria está fazendo isso. Talvez o exercício nosso aqui seja, seguindo o depoimento policial, tentar não fazer nas balizas que a autoridade policial fez, porque foram perguntas totalmente ali conduzidas pelo delegado. A testemunha praticamente falava sim ou não. E a cautela da Procuradoria, a todo instante, tem sido exatamente de desvincular essas impressões pessoais puras e simples, ou seja, para fins de avaliação subjetiva, para fins daquilo que foi dito, ou seja, a parte fática. Então, é por isso que, mais uma vez, eu menciono que as perguntas formuladas aqui para a senhora Renata não têm caráter indutório, porque eles partem desses depoimentos que foram aqui efetivados, mas para verificar se houve algum tipo de compartilhamento fático dessa informação. É só esse contexto. Ok. Doutor Paulo, pode registrar e aí já vou decidir. Não vou mais abrir a palavra para ninguém. Pois não, doutor? Isso, eu estou só abonando aqui a intervenção do doutor José Brandão, inclusive achei tardia, porque, lamentavelmente, o Ministério Público tem feito perguntas em relação às quais ele tem censurado. A mim mesmo foi perguntado sobre a norma que disciplina internamente a remoção e o funcionamento. Quando eu perguntei ao testemunho anterior qual era a norma que disciplinava a comunicação, foi veementemente impugnado pelo Ministério Público. Mas não só isso, a testemunha já tinha até mencionado antes que havia a compartimentalização
da COINF e que ela não sabia do trabalho do Egberto, mas foi insistido em perguntar se ele disse, se ele mencionou, se ele compartilhou, abonando só o doutor Brandão. Perfeito. Então, doutor Daniel, eu vou pedir o seguinte, vamos reformular as perguntas para que sejam mais objetivas, né? E nos diligenciando para não repetir as perguntas ou insistir aí. Tá ok? Então, podemos seguir Tá ok, com a Excelência. PGR. Obrigado. Por favor. Obrigado, Excelência. Senhora Renata, então a senhora concluiu essa ligação com o senhor Egberto, depois a senhora chegou a acompanhar o desenvolvimento disso, e aí era nesse ponto que a senhora estava falando. Ele chegou a ser removido? Sim, aí ele foi removido, a Natália veio trabalhar com a gente e ele foi para o lugar lá que ele foi designado na remoção. Mas depois eu não acompanhei o trabalho que ele desenvolveu lá, tal, não tive mais contato, mas a remoção foi efetivada. A senhora sabe dizer Tanto se a para dele lugar... como a da Carolina, né? A outra servidora também que tinha sido removida anteriormente, sem permuta, ela foi, trabalhou no CETAS, desenvolveu o trabalho lá na nova coordenação lá que ela foi designada, né? No centro de triagem, digo. A senhora sabe dizer se esses servidores foram substituídos no âmbito da coordenação de inteligência? Porque a Natália chegou para a CONFIS, né? Isso. Não, imediatamente após, não. Eles não foram substituídos. Eu acho que não teve nenhum recrutamento, nenhum aporte de servidor depois para a coordenação de inteligência. Tá certo. Excelência, eu não tenho mais perguntas a formular. Obrigado, senhora Renata. Obrigado, Excelência. Obrigado. Obrigada. Doutor Vitor também não vai complementar, né? Tá ok. Então, doutores, advogados da defesa, peço que se habilitem a realizar perguntas para a testemunha. Então, em primeiro lugar, o doutor José Faciola. Por favor, doutor. Microfone, doutor. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, doutora Renata. A senhora me ouve? Bom dia, sim, ouço. Doutora Renata, a senhora conhece o servidor do IBAMA, Arthur Bastos? Arthur Bastos? Isso. Não conheço. A esposa dele, a senhora Adriane Bastos, a senhora conhece? Não, também não me recordo, não conheço. Tá, vou fazer aqui só por força aqui do hábito, mas enfim. A senhora também não desconhece alguma conduta que desabone eles do ponto de vista funcional ou profissional? Não os conheço, nenhum dos dois. Tá. Agora, vamos lá. Doutor, tem algumas perguntinhas aqui que, enfim. Me diga uma coisa, quando a senhora procurou a Polícia Federal, né, para prestar depoimento, a senhora ocupava a chefia da DIOP, COFIS? Não, eu era servidora, minha chefe imediata a chefe de divisão era a Janaína. Era a doutora Janaína, ok. Tá. Me diga uma coisa, a senhora conversou com o senhor Egberto, porque tomou ciência, né, do boletim de serviço, da questão da remoção, né? E quando a senhora conversou com ele, a senhora recebeu alguma solicitação por parte dele para a senhora procurar a Polícia Federal? Sim, ele recomendou que eu procurasse a Polícia Federal, aí eu até achei estranho. Falei, mas por que a Polícia Federal? Ele falou, não, se você tiver disposição, se você puder só falar isso, né, de depor lá na Polícia Federal, só falar esse fato da reunião e o fato da remoção. Eu falei, tudo bem. Aí eu recebi uma intimação, só que eu falei, eu não vou procurar a Polícia Federal sem uma intimação. Aí eu recebi a intimação e fui realizar o depoimento. Ah, excelente, então, seu esclarecimento. Tá, então, na verdade, a senhora recebeu um pedido dele e depois recebeu uma intimação da PF, né? Para poder Isso, ele falou, comparecer. procura a Polícia Federal para relatar essas ocorrências. Eu falei, tudo bem. Tá, E eu aí imagino...
Eu imagino que a sua estranheza, quando houve o pedido para a senhora procurar a Polícia Federal, deve ter sido pelo seguinte: embora, se é um problema interna corporis, né, dentro do IBAMA, a gente tem que tratar dentro do IBAMA e não junto à Polícia Federal. Eu estou errado? Sim, por um ponto sim, por um certo ponto sim, só que como a gente ali do nosso é, convívio profissional, era a segunda remoção que estava acontecendo, e não tinha sido resolvido internamente, assim, não cheguei a perguntar isso para o Egberto, não falei, eu imaginei, eu falei, não, realmente a situação escalou, tá numa situação mais grave, que provavelmente ele vai abrir um processo contra essa remoção, tanto ele como a Carolina, imaginei que tivesse tomado uma dimensão que extrapolou ali a presidência do IBAMA, e eles vão tomar as medidas para reverter a remoção deles, ou para, enfim, eu imaginei isso Tá. e o estranho era só. O que eu estranhei foi o seguinte: não, é pra procurar a Polícia Federal, daí eu fiquei, pô, eu não vou lá, assim, à toa. Aí ele falou, não, tudo bem, então a gente. Eu falei, se eu for intimada, com certeza eu vou lá e falo tudo que aconteceu, né? Não vou me abster de falar a verdade e o que está acontecendo aqui na divisão, né? As situações estranhas que a gente tinha vendo acontecendo ali na divisão. Essa remoção da Carolina, que já tinha acontecido para o Cetos, a própria remoção do Egberto, outros servidores que estavam sendo impedidos de sair a campo, que a gente via fazer o recrutamento, né? Como eu estava na divisão de operações, eu acompanhava o recrutamento, tinham outros 2 servidores que sempre se mostravam disponíveis a trabalhar e eles sempre eram negados de viajar, sem nenhuma motivação. Sempre tinham, esses 2 não, esses 2 servidores não vão. Então, são várias situações estranhas que estavam ocorrendo. Aí, quando ele mencionou, não, a senhora pode ir lá na Polícia Federal falar esse fato? Eu falei, não, posso, sem problema nenhum, só aguardei Entendi. ser intimada para comparecer lá. Doutora Renata, são essas perguntas que eu tinha para fazer para a senhora. Eu agradeço imensamente. Tá? Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, doutor José. Então, a doutora Amélia agora, por favor, doutora. Sim, excelência, muito obrigada. Boa tarde, bom dia, né, dona Renata. Consta nos autos que a senhora foi intimada a comparecer na Polícia Federal no mesmo dia em que a senhora compareceu. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Eles entregaram a intimação para a senhora por e-mail? Uma viatura foi até a senhora? Como que foi isso? Eu recebi no meu e-mail. Houve alguma requisição oficial ao IBAMA por a senhora ser servidora? Não, não. Eu recebi diretamente no meu e-mail. Assim como essa intimação também, eu recebi diretamente da Oficial de Justiça no meu e-mail. Normalmente eles comunicam paralelo, né, ao RH, que o servidor vai prestar esclarecimento em algum processo. E aí depois a CGP encaminhou para a gente um ofício com todos os servidores, né, são diversos servidores, né, nesse processo atual. E aí a gente recebe também via o RH, mas normalmente a gente recebe por e-mail também, E nesse diretamente. caso, a Já senhora também, ou no WhatsApp, né, a gente recebe diretamente. nesse caso, a senhora se recorda se a senhora também recebeu pela CGGP a intimação da Polícia Federal ou se só foi no seu e-mail? Não me recordo que como eu já tinha prestado depoimento também, depois eu não acompanhei, mas se tinha chegado algum processo, alguma coisa relatando essa requisição, né, de audiência. Quando a senhora foi até a Polícia Federal, a senhora sabia qual era o objeto dessa investigação? Não, senhora, eu sabia. A senhora chegou a participar de alguma fase de investigação, fiscalização, serviço de inteligência relacionado à exportação de madeira no Pará? Participei dos planos de manejo que foram embargados. Eu participei de uma vistoria em campo dos planos de manejo que foram embargados em decorrência de uma atividade de exportação no Pará. Depois, um pouco tempo depois Da agora eu não me operação? lembro a data, mas participei como agente ambiental federal, né? Fiz a vistoria em alguns planos de manejo lá em Santarém, que tem o Porto de Santarém, ali naquela região.
E a senhora havia participado dessas operações de fiscalização, estudo, investigação antes da operação Aquanduba? A senhora se recorda? Sim, eu participava da. Eu sempre participei de operações de fiscalização relacionadas à flora, né, o tema de flora, e atividade de geoprocessamento, né, que é a atividade que eu desenvolvia, sempre desenvolvi desde que eu entrei no IBAMA em 2005. Então, eu sempre participei de atividade de fiscalização de desmatamento, de corte raso, exploração seletiva, e alguns deles relacionados a madeira e plano de manejo e a atividade de exportação. Assim, agora, especificamente dessa operação Aquanduba, que eu me recordo foi desse plano de manejo lá de Santarém. Posterior. Quando a senhora foi à PF, a senhora foi inquirida sobre essas exportações de madeira, sobre as cargas que estavam indo, sobre os documentos que eram necessários naquela época para exportação de madeira, sobre as normas do IBAMA sobre exportação de madeira, nesse dia que a senhora compareceu na Polícia Federal? A senhora chegou a Não, prestar senhora. esclarecimento sobre isso? Não, não, sobre isso não. O dia que eu fui depor na Polícia Federal foi especificamente sobre o assunto das remoções e da parte. Acabei falando porque envolve, né, da parte de pessoal ali das operações de fiscalização. Não falei. Desculpa, das operações de tramitação de pessoal, né, que envolvia ali o nosso setor de fiscalização. Não especificamente da atividade finalística ali da fiscalização, das vistorias e essas outras atividades. A senhora chegou a mencionar aqui que, naquela época, estavam ocorrendo diversas remoções de servidores ali no IBAMA. Alguém explicou para a senhora qual era a relação dessas remoções com a Operação Aquanduba? A senhora via alguma relação da remoção geral de servidores com a Operação Aquanduba? Não, porque eu não tinha conhecimento da Operação Aquanduba, né, antes. Eu não sabia que que estavam sendo coletadas informações e tal, então eu não fiz relação com uma operação específica, assim. O que a gente sempre achou estranho ali entre os colegas aí, no IBAMA ali, os colegas que estavam juntos ali, que a gente ficava até um pouco amedrontado, tinha até brincadeiras, assim, dependendo do trabalho que você fazia, eles falavam, eles vão te remover lá para a cabeça do cachorro agora, eles vão te remover lá para uma unidade que você vai ficar sozinha lá, assim, era até um motivo, assim, de brincadeira entre a gente, porque removiam as pessoas, assim, sem nenhuma motivação e para setores que elas não iam contribuir tecnicamente, né? Como eu expliquei o caso da Carolina, que ela é da área do direito, já tinha sido coordenadora da inteligência, tem uma história de trabalho, desenvolveu trabalho técnico e foi removida para um setor de triagem de animais, né? O centro de triagem de animais, sendo que ela não é a área dela. A mesma coisa o Egberto, que foi removido, ele tem um histórico aí, uma expertise na área de inteligência, de operações, de contra-inteligência, e aí foi removido para uma área bem técnica de licenciamento, né, para fazer pareceres, tal, específicos técnicos de um setor lá do licenciamento. E aí tem esses outros servidores também que sempre estavam disponíveis para viajar e eram barrados. Então tinham várias situações que a gente via que estava, de certa forma, uma perseguição, ou então um anulamento de alguns servidores, mas a motivação a gente não conseguia entender. Assim, eu não sabia que estava sendo investigado, eu não sabia que tinha um processo de investigação dessas exportações, né? Eu só fui saber mesmo no final, depois que ocorreram os afastamentos, né? Ocorreu a operação e depois que eu fui convocada a fazer uma vistoria num dos manejos, mas já tinha passado, né? Já tinha deflagrado a operação. Ao mesmo tempo, eu continuava trabalhando lá com outras operações, fiscalizando madeireira, outras que não foram alvo, né? Não estiveram envolvidas diretamente nesse caso da Conduba. Tá? E a senhora sabe, tomou conhecimento depois ou durante, se esses outros servidores que foram removidos, que deixaram de participar de operações, se eles tinham algum tipo de relação específico com a Aquanduba ou se eram remoções gerais, assim, se era uma espécie de política ali naquele momento do órgão? Não, eram servidores que tinham expertise técnica no tema, né? Que tinham conhecimento ali no tema, que
coincidentemente ou providencialmente, né, podem ter sido removidos por isso, assim, mas eu não cheguei a fazer essa relação na época, né? Na época das remoções eu imaginava que era só uma questão assim de anulamento mesmo, ou uma perseguição, esses servidores que não podiam ir a campo, que eram o Hugo Loz e o René Oliveira, sempre que eles eram recrutados, a gente, como eu trabalhava ali ao lado da sala de situação, né? As pessoas que faziam recrutamento eram ao lado da sala de situação, que faz o recrutamento de pessoal. Ah, a gente está precisando de alguém para ir em uma operação no Pará. Daí a gente vai falar, pô, o Hugo está disponível, o René está disponível. Ah, eles não. Eles dois não vão viajar, eles não podem. Então, assim, não tinha uma proibição formal, não estava escrito em nenhum documento que eles não poderiam, mas sempre que eles se disponibilizavam, eles eram cortados. E várias vezes, não foi só eu que falei, ó, eles podem ir, estão disponíveis, outras vezes eles mesmos se disponibilizaram e foram cortados. E os servidores também que estavam trabalhando na inteligência que foram removidos, depois tipo, perderam os acessos, né, ao sistema tal, e foram escanteados ali naquele momento e não participaram mais de nenhuma das atividades que a gente tem a notícia, assim, né? Não auxiliaram E mais a assim, gente nas atividades de fiscalização. e pelo que a senhora tem notícia, só foram removidos aqueles que tinham relação com essa investigação de Madeireira, ou não? Dessa maneira, sem se manifestar, esse tipo de remoção sem uma, uma coerência técnica, né, nas atividades de que eles iam desenvolver, sem uma estratégia institucional que normalmente as remoções são assim, né, para melhorar a qualidade técnica, para adequar a equipe e tal, então não foram nesse sentido, né, foi mais no sentido mesmo de retirar as pessoas do setor que elas estavam por alguma razão que, né, a gente desconhece formalmente, né. Chegou ao conhecimento da senhora que os servidores da COINF, eles estavam descontentes e eles mesmos estavam pedindo para ser removidos da COINF? Não cheguei a saber dos outros servidores, assim. A senhora falou sobre que havia um processo para remoção, né? Que entrava no sistema, fazia o pedido, ia para a coordenadoria e tudo mais. A senhora sabia que a Carolina e o Egberto, especificamente, foram eles que deram início aos processos de remoção deles? Foram eles que solicitaram no sistema a remoção deles da COINF? A senhora tinha conhecimento disso? Do Carlos Egberto, eu sei que não foi ele que abriu o formulário, porque o processo chegou no meu setor. O da Carolina não tive acesso ao processo, não tive conhecimento. Eu só soube depois que ela já estava removida, que a gente chegou a conversar algumas vezes ali no IBAMA, que ela estava trabalhando lá nos CETAS, mas o do Carlos Egberto eu sei que não foi ele que abriu, porque eu acompanhei esse processo lá que chegou no meu setor. Da Carolina, não sei. O que a senhora acompanhou do Egberto foi aquele que culminou na remoção dele e da Natália? Isso, da permuta. Mas a senhora sabia que ele já tinha pedido para sair da COINF? Ele havia pedido a remoção dele da COINF para ir para outros órgãos externos, COAF, Ministério Público? Não tenho conhecimento. A senhora sabe se, uma vez manifestado formalmente o interesse do servidor em deixar aquele setor que ele está, no caso, por exemplo, a Carolina manifestou que queria sair da COINF, queria ser removida da COINF, o Carlos Egberto se manifestou que queria deixar a COINF. Existe alguma norma que determine que o poder público precisa seguir, levar eles para o cargo que eles querem, ao invés de remover eles para um outro cargo que precise mais deles? Que o interesse, assim, se existe alguma norma que faça com que esse interesse pessoal prevaleça sobre o interesse público? Não existe uma norma, e o que eu entendo, assim, no processo de remoção, qualquer tipo de processo, né? O servidor solicitou para sair, por exemplo, hoje lá da coordenação que eu estou, ele solicita para sair para uma outra coordenação. Aí aquele processo é analisado, negado ou deferido, né, naquele processo administrativo, e após essa análise, ele é concluído. E aí, se ele tiver que ser removido ou requisitado, vai ter que abrir um novo procedimento e seguir todo o trâmite novamente. Assim, não significa que a pessoa se manifestou uma vez que ela, por exemplo, eu me manifesto que eu quero ir para a diretoria de licenciamento e aí depois
esse processo é indeferido, negado, e daqui a pouco eu mudo de ideia, não quero mais, enfim, ou até a diretoria lá não quer mais me receber, e daqui um ano, ou sei lá, daqui 2 meses que eu decidi que eu não quero mais, eles me removem. Então, isso não é o comum, assim, o correto, né? O comum é o processo iniciar e terminar naquele objeto ali. Então, é a transferência de, sei lá, a Carolina pediu para sair, não sei, né? Mas, por exemplo, ela queria sair da inteligência para ir até para os CETAS, por exemplo. E aí, naquele trâmite, o processo foi indeferido, daí, mais lá na frente, se o CETAS pede ela, ou se, enfim, resolvem que vão remover, tem que ser um novo processo aberto, e aí corre as mesmas coisas, a mesma manifestação das chefias, né, num processo apartado, num novo processo, assim, não continua do nada, assim, abre o processo e continua um assunto que encerrou no outro, né? Então, cada processo tem o rito ali que tem que ser seguido, né? A senhora falou que isso é o comum, mas isso é o que está na norma, a senhora sabe? É o que está na norma. Tanto que às vezes a gente esquece, porventura, da manifestação da chefia, aí manda o processo para o RH sem a manifestação do dirigente máximo. Eles voltam e falam, ó, não tem a manifestação do dirigente máximo, tem que assinar. Aí eles tramitam de volta o processo para a gente providenciar o que faltou ali, alguma documentação que faltou. Ou então, o servidor que vai ser removido lá não se manifestou, ou então já faz muito tempo que se manifestou, peço para ele reconsiderar aqui e manifestar novamente. Então, sempre o RH tem esse cuidado de devolver, né? Quando tem alguma inconformidade administrativa, não só nos processos de remoção, né? Qualquer outro processo que envolve a vida funcional, normalmente eles devolvem para, tá faltando isso daqui, faz uma conferência administrativa ali, tá faltando esse documento, coloca aí no processo, tal. E essa norma é a IN5, né, de 2017? Não sei se ela ainda é ela que rege agora, a senhora sabe? Não tenho na minha memória qual que é a AN que rege o procedimento aqui. A senhora se recorda de que a norma fala em ciência do servidor acerca da remoção e não anuência do servidor? Isso, ele fala em ciência, né? A anuência é só caso a pedido mesmo, né? A anuência da chefia. Uhum, tá. A senhora chegou a verificar que esse processo em que por meio do qual o Egberto foi remetido para a DILIC, ele foi um processo de remoção e não de permuta? Foi um processo. Eu não vi qual que foi a nomenclatura, né? Não sei, assim, eu não me recordo qual que era a nomenclatura, não sei. Mas eu lembro que teve a permuta porque foi o caso que a gente recebeu a servidora que trocou com ele, né? Assim, agora, a nomenclatura, não sei, eu não me lembro. Mas eu lembro de ter olhado que o processo não tinha passado na coordenação de inteligência e ele realmente não tinha dado ciência, assim. Por isso que depois que terminou a reunião, que a Natália lá realmente se manifestou, falou, eu não sei se vai ser efetivado, porque ele vai pedir reconsideração. Eu lembro exatamente disso e de eu ter olhado lá, realmente ele não tinha nem dado aquele joinha lá que tem no SEI, né, de ciência do processo, e o processo não tinha sido movimentado para a caixa que ele possui acesso lá no SEI. Então, realmente, formalmente, ele não teve, não deu ciência nos autos, né, no processo administrativo. E a senhora se recorda que nessa época específica, a COINF não tinha nem coordenador para quem fosse remetido o processo? Não recordo quem estava nomeado no período lá. Eu sei que durante algum tempo, né, eles sempre têm um substituto, né, se não tivesse um coordenador formalmente designado, né, sempre tem alguém que vai responder ali. E aí, na época, se não tivesse o coordenador, aí sobe para a próxima coordenação geral, que era, na época, agora a COENT não é mais no regimento interno vinculado à coordenação geral de fiscalização, mas se não tivesse formalmente ali o servidor ou o colaborador designado ali para coordenação, o processo teria que subir para a próxima coordenação geral, que seria a coordenação geral de fiscalização, né? E a senhora Então, não sempre viu a tem alguém que manifestação do responde CGFIS? ali. A senhora não viu a manifestação do CGFIS? A senhora não viu a manifestação do CGFIS? É isso? Que tramitou os processos, sim, eu vi a manifestação da CGFIS, mas não tinha do servidor nenhum tipo de ciência. Então, no processo que a senhora viu, tinha a manifestação do superior dele, como determina a norma, em tese.
Sim, ou seja, do superior, sim. nesse processo que a senhora teve acesso, a senhora chegou a ver os ofícios que a DILIC estava encaminhando para a DIPRO, solicitando que a DIPRO indicasse um servidor da diretoria de proteção ambiental para a DILIC, porque a DILIC não tinha servidores e ela não podia dispor de um servidor deles sem uma contrapartida? Sempre o processo de permuta é sempre assim, né? Que nunca o servidor vai deixar o local sozinho, né? O local descoberto, né? Por isso que é estranho isso, né? O Egberto saiu do. Começa o processo com o formulário de remoção do Egberto, né? Ou de permuta, agora não me recordo a nomenclatura, e depois eles mandam um servidor lá que, por algum motivo, é um outro senhor, né? Um nome masculino, eu não me lembro o nome do servidor. Ele desiste dessa remoção e depois mandam a Natália no lugar do Egberto, mas eles não trocaram de lugar assim, a posição 1 para 1, né? A Natália foi para a Diop, que a gente não cedeu nenhum servidor, e ele foi para. Não foi uma permuta, assim, é 1 para 1 de certo, né? Porque a coordenação de inteligência perdeu um servidor, né? Mas foi uma permuta de 1 para 1 entre diretorias, DIPRO, DILIC, DILIC e DIPRO. É isso, uma diretoria mandou para outra, mas não foi para a coordenação equivalente, né? Tá. A senhora chegou a tomar conhecimento, a Carolina, a senhora falou aqui, né, que a Carolina foi para o CETAS. Isso. A senhora chegou a tomar conhecimento de que naquela época o CETAS só não fechou porque a Carolina foi para lá? Não, o CETA sempre teve bem embaixo de servidores, né? Mas, como eu falei, a Carolina não é uma servidora que ia trabalhar lá com os animais, ela não tem nem formação técnica para isso, né? Ela era da área do direito e foi trabalhar para lá no CETA sem, assim, contra a vontade dela, né? Ela foi por uma vontade da administração e desempenhou o trabalho dela como se ela tivesse em qualquer outro lugar, né? A senhora sabia que ali naquele momento tinha tido um escândalo ali no CETAS por conta de corrupção de servidores que estavam desviando animais, e o CETAS precisava de novo de um analista ali que colocasse o órgão, né, em ordem? Eu não lembro, eu lembro desse fato, né, dessa ocorrência, mas eu não lembro se foi no mesmo período, né? Assim, se a linha temporal foi o mesmo, coincide com a remoção da caroça, eu não me recordo. O CETAS é um órgão importante do IBAMA? O centro de triagem, sim. O centro de triagem é onde recebe os animais, faz a reabilitação, soltura ou destinação, né, dos que não puderem ser reabilitados para a natureza, né, para soltura. O CETAS está vinculado à DBFLO, correto? Isso, a diretoria de A biodiversidade. DBFLO é uma diretoria finalística, você sabe? Do IBAMA? A DBFLO, sim, é uma diretoria finalística. Todas as diretorias são finalísticas, a única que é a parte mais meio, né, a administrativa é a de planejamento, né, a de plano. A de auditoria também é finalística? Não, não, a ouvidoria não, né? A parte de Auditoria. ouvidoria não. Aí, não, auditoria são ligados ao gabinete, né? Não são. As diretorias, com exceção das ligadas ao gabinete, né, das atividades ligadas ao gabinete da presidência, né, do IBAMA, elas são diretoria de licenciamento, a diretoria de proteção, diretoria de qualidade, elas são todas, de biodiversidade, elas são todas finalísticas, né? Embora a Carol não tivesse informação específica para ir para o CETAS, como a senhora disse, ela foi removida para uma diretoria finalística do IBAMA, ao invés de uma diretoria, em tese, administrativa, é isso? O cargo dela é analista ambiental, né? Ela pode atuar em qualquer, inclusive na diretoria de planejamento, né? Hoje a gente tem, por uma questão também de déficit de pessoal, inclusive na diretoria que é a área meio, existem servidores, analistas ambientais, técnicos ambientais que estão desenvolvendo trabalho, desenvolvendo atividades na diretoria de planejamento.
A senhora chegou a tomar conhecimento, ou posterior, ou na época, que houve um processo administrativo disciplinar para apurar se houve irregularidade na remoção da Carolina? Não, não soube, não tenho conhecimento. Ninguém chegou a comentar que isso foi analisado pela administração e que foi tido como regular a remoção dela. Não, Excelência, alguém disse que não se lembra. eu não acompanhei o alguém- processo da Carolina. Excelência, Oi, doutor. a testemunha já respondeu a pergunta e ela disse que não se lembra. Tá ok. Doutora, podemos seguir, então. Vamos evitar, é só o ouvir dizer, né? Excelência, desculpa, é só porque tudo que ela tomou conhecimento foi de ouvir dizer. Eu queria saber se ela ouviu dizer todas as informações ou só aquelas que o Carlos Egberto queria que ela encaminhasse à Polícia Federal. É só para saber qual foi a amplitude do ouvir dizer que ela tomou conhecimento. Tá ok. Não, o que eu estou relatando são situações que eu vivi lá, né? Então, como eu disse, desde a primeira fala, né, quando o Ministério Público fez as perguntas, né, PGR, eu não tive conhecimento do processo administrativo da Carolina. O único processo que eu tive conhecimento integral, que eu posso dizer com propriedade, foi o do Carlos Egberto. O que eu disse a Carolina era ela é da área do direito, de uma área mais administrativa, assim, que eu quero dizer, não é veterinária, não é bióloga, não tem conhecimento da parte de fauna. Isso que eu disse. Agora, a parte de apuração, se houve irregularidade na remoção da Carol, se ela teve ciência, se foi ela que pediu, isso eu não tenho conhecimento, não tive acesso ao processo da Carolina e nem conversei com ela sobre nenhum assunto relacionado à remoção dela. Assim, encontrei com ela algumas vezes, conversei profissionalmente, hoje a gente tem mais proximidade depois de todo o ocorrido, mas não chegamos a conversar sobre esse assunto, nem nunca perguntei para ela sobre esse processo. Ótimo. Perfeito. Então, é A senhora importante esse conhece- esclarecimento da testemunha, doutora, aí nos atendo a esses fatos que ela realmente teve contato. Tá ótimo, Excelência. A senhora conhece os servidores Janete Aparecida de Oliveira, José Erasmo Santana da Costa, Vinícius Carlos Freire? Eu conheço. A senhora chegou a comentar aqui sobre o Hugo Loss, né? A senhora Sim. falou que ele não ia para fiscalizações, mas a senhora sabe se ele não ia para fiscalizações no Brasil inteiro ou se era um lugar específico para onde ele não ia? Ele estava impedido informalmente, né, de participar, ele e outros servidores, né, de participar de operações que fossem na Amazônia, que o recrutamento era feito lá pela Coordenação de Operações de Fiscalização. Então, mais de uma vez eu ouvi a servidora que era responsável lá pela sala de situação dizer: esse servidor não vai viajar, ele não pode. A gente falou: não, mas ele tem disponibilidade, ele é tecnicamente muito bom, ele sempre atuou na fiscalização, tal. Aí, não, esse servidor e o Renê também, quando ele se disponibilizava, eles não eram recrutados. E a senhora soube se ele continuou fazendo fiscalizações em outros lugares do Brasil? Eu acho que ele participava de atividades, ele estava em Minas, se eu não me engano, em Minas Gerais, eu acho que ele fazia atividades locais lá, mas atividades que precisavam. A gente tem o sistema SCDP, né, que de aprovação do SCDP da autoridade superior eram todos barrados. Todos os SCDPs que passavam pela autoridade superior em Brasília, quando via o nome dele lá, o nome do Renê, o lançamento, a viagem era negada. A senhora se recorda se essas negativas eram feitas pelo Olímpio, pelo Hirome ou pelo Borrelli? Eu não sei quem era a autoridade do sistema, porque a gente não tinha acesso. Eu não tenho, na época, eu não tinha acesso ao SCDP. Eu só sabia que eram barradas as solicitações e que às vezes eles relatavam: pô, me recrutaram, foi lançado o pedido, mas foi negado, foi barrado. Mas eu não tinha acesso ao sistema, não sei quem fazia, que operava lá o sistema para colocar informação de negativa. A senhora chegava a ver o Olímpio, o Hirome ou o Borrelli lá falando sobre o Loss ou dando alguma orientação para os servidores ali daquele setor para tirarem o Hugo Loss, o Renê ou quem quer que fosse das fiscalizações? Não, eu nunca ouvi eles falando sobre isso.
Mas a servidora que fazia o recrutamento já falou, ó, eles já avisaram, né, a coordenação, os superiores já avisaram que eles eles estão impedidos de viajar, que eles não vão viajar aqui pela coordenação. E essa servidora chegou a fazer referência expressa a quem seriam eles? Sim, falou que a autoridade superior, coordenação geral de fiscalização, que o nome dos dois estava barrado de operações, que eles não iam viajar. Expressamente eles falavam, os superiores estão negando a viagem desses dois servidores. Tá ótimo, sem mais perguntas, Excelência. Eu vou só ver se o doutor Alexandre, como a senhora pediu para fazer a referência, se ele vai fazer perguntas, por favor. Ok. Não, obrigado. Então, encerradas as perguntas da doutora Amélia, passo ao doutor Roberto. Por favor, doutor. Excelência, eu agradeço a oportunidade, mas os quesitos serão formulados pelo doutor Paulo Meira. Doutor Paulo, então. Obrigado, Excelência. Pois não. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Bom dia. A senhora prestou depoimento quantas vezes na Polícia Federal? Nessa situação, somente uma. Somente uma vez. No ano de 2019 e 2020, onde a senhora estava lotada? No ano de 2009, eu estava na unidade técnica de Foz do Iguaçu. Em 2020, eu fui removida para Brasília, acompanhando meu esposo. Eu cheguei em Brasília no dia, em março, né? Agora eu não lembro exatamente, mas eu lembro exatamente que foi o dia que começou o lockdown, que começou a pandemia. Foi nesse dia que eu cheguei em Brasília. Alô? Oi, Alô? doutor Paulo, seu Perdão. sinal deve estar Acho que ruim. foi. Eu tentei melhorar agora, perdão. Eu pergunto. A senhora disse que fez fiscalizações em madeireiras, inclusive no estado do Pará. A senhora fez fiscalizações nos atos que antecederam ou que propiciaram, desencadearam a Operação Acanduba? Formalmente, eu não tenho ciência que a operação que eu fiscalizei, ou a atividade que eu participei, era parte da Operação Aquanduba. A única que eu tenho certeza que eu fiz foi depois da deflagração da operação, nesse plano de manejo lá próximo de Santarém, no Pará, que foi depois da operação já. A gente foi fazer uma conferência no manejo e tal, com a equipe de fiscalização. Essas outras fiscalizações que a gente fazia, eu não tinha ciência que se fez parte ou não dos alvos aí que foram utilizados na Operação Aquanduba. Eu participava normalmente de operações em madeireira, desmatamento e tal, mas não sabia que a designação formal não era para isso, assim, para Aquanduba, né? Alguma delas dizia respeito a autorizações de exportação da madeira? Não, nunca participei de operação de exportação, não. Não. A senhora alguma vez participou de algum compartilhamento de informações com autoridades internacionais? Não, nunca participei. Tem conhecimento do seu setor? Alguém participou? Não, também não. No meu setor também não. Não. Algum advogado ou algum empresário chegou a lhe procurar a respeito deste assunto da Aquanduba? Não, senhor. Não. Eu atualmente não tenho mais perguntas. Não sei se meu colega Dr. Roberto, portanto, tem. Doutor Roberto. Não, Excelência, eu agradeço a oportunidade, estamos satisfeitos. Ok, então eu passo ao doutor Fábio. Por favor, doutor. Oi. Bom dia, Renata. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu sou advogado do réu André Heleno. Você poderia explicar um pouco como funcionava esse diálogo entre... Hoje você está na coordenação de operações, certo? Não, hoje eu estou na coordenação de logística. Logística e... isso. Uhum. Existe algum tipo de diálogo com o COINF para vocês fazerem operações em conjuntas? Como que se dá esse diálogo? Sempre nas reuniões de planejamento anual, no IBAMA a gente tem uma reunião anual que acontece, que é o PNAPA, né, que a gente chama, que é o Planejamento Nacional Anual de Fiscalização. Então, todas as áreas finalísticas
fazem um levantamento dos alvos, do que a gente precisa, e aí passam para a coordenação de inteligência. Ó, a gente vai precisar de ajuda aqui no levantamento de alvos, sei lá, em alguma região, algum assunto específico, e aí a coordenação faz a distribuição do trabalho entre os servidores ali da inteligência. E o contrário também ocorre, né? A coordenação de inteligência produz um diagnóstico de delitos ambientais, né? Que é todo ano eles fazem a produção desse documento, e aí eles, com base nesse diagnóstico, as operações também são formuladas, assim, o que a gente deve atacar, quais são as áreas prioritárias, os alvos, né? Que tem algum delito que tem crescido, né? Um ilícito que tem notícia de que tenha crescido, e aí as áreas finalísticas, né, de operações fazem esse contato com os analistas ali da inteligência para fazer o planejamento, né, para eles recrutarem ali os servidores que vão fazer o levantamento de informações. Então, Certo. sempre ocorre em conjunto, né? Certo. E a senhora saberia dizer se, no período em que o réu André Heleno estava no COINF, existiram operações para combate do garimpo ilegal? Eu não me recordo, assim, porque não é a minha área, né? A Uhum. minha parte é mais fiscalização de flora, né? Desmatamento e madeireira e a parte de geoprocessamento de mapas, né? Então, eu não sei informar se a inteligência trabalhou com isso, né? Com operações de garimpo e se o pessoal... Também quem trabalha muito com garimpo é o pessoal do Grupo Especial de Fiscalização, né? O GEF. Certo. É, só para deixar bastante claro aqui, porque é um tema que é bastante conecto à defesa do réu André Heleno, a senhora disse que quem havia comentado sobre a remoção do Egberto, as razões de remoção, foi o Leslie, correto? Isso, foi o Leslie. Eu não conversei com o André sobre isso, assim, a gente tinha pouco contato, se encontrava no corredor, assim, eu não cheguei a conversar, acho que nenhuma vez com o André sobre trabalho, sobre nada, assim, eu não conversei com ele. Bom, eu sei que Uhum. o Leslie e o André tinham um bom relacionamento, tanto que quem trouxe o convite para trabalhar ali na coordenação foi o Leslie, mas eu tive pouquíssimo contato com o André, não era de amizade, assim, próximo dele, Uhum. conversava, assim, aquela cordialidade de corredor, assim, não trabalhei com ele em operação, não tive Uhum, contato. uhum. Mas esse comentário, portanto, não foi feito pelo senhor André. Desculpa, é o comentário? De que o Egberto estaria trabalhando para a PF, foi feito pelo Leslie. Não, foi feito pelo Leslie, foi feito pelo Tá. Leslie. Diga uma coisa, a senhora sabe se além da senhora, o senhor Egberto orientou outros servidores a irem à Polícia Federal? Não tenho conhecimento, não sei. Uhum. Nesses contatos institucionais, até que o doutor colega advogado há pouco falou, né, que vocês poderiam ter, né, com órgãos nacionais ou internacionais. A senhora nunca o fez, mas se a senhora tivesse de fazê-lo, a senhora deveria comunicar ao seu supervisor? Ou seja, os supervisores devem ter conhecimento de que os servidores estão em contato com órgãos nacionais ou internacionais? O contato normalmente começa informal, né? Às vezes é uma amizade ou algum evento que a gente Uhum, participa e conhece algum servidor de uma outra instituição. E aí, no momento que realmente começa a trabalhar junto, troca informação, tal, daí formaliza ali é, algum, através de um ofício, um convite, sei lá, ou faz um grupo de trabalho para trabalhar junto, fazer as atividades. Mas inicialmente o contato normalmente é informal, assim, certo. a gente tem liberdade de ação, né, de conversar, de trocar ideias com outros servidores de outras instituições, sem a necessidade de uma formalização prévia. Tá, mas e no momento em que começa a executar um trabalho, aí o supervisor deve ser informado de que há um contato com um órgão nacional ou internacional externo. Eu não sei como funciona na inteligência, tá? Porque eu nunca fui agente de inteligência e tal, mas nas outras coordenações, o comum é que seja feita essa comunicação, até porque o seu chefe vai aprovar ali suas metas, a sua produção, né? Então, ele tem que saber a atividade que você está desenvolvendo. Na atividade de inteligência, eu tenho ciência que os trabalhos, as operações são fragmentadas. Agora, eu não Uhum. sei qual o nível de fragmentação, se até o contato com outras instituições também tem uma certa restrição, um certo sigilo aí nessas
Não sei informar exatamente como é a doutrina de inteligência, como que funciona isso, assim. Mas eu sei que a gente sempre tem contato livre, assim, com outras instituições para trabalhar sem uma grande interferência da chefia, assim. É só quando precisa formalizar alguma coisa, aí a gente fala, ó, eu falo para o meu chefe ou para a minha chefe que estiver na época, ó, eu consegui um contato. Vou dar um exemplo assim da minha área de logística, né? A gente precisa às vezes usar um stand de tiro para fazer um treinamento. Eu não preciso falar para minha chefe, ó, vou lá atrás do stand. Eu vou direto lá nas forças que tem stand, que eu sei, vou lá, converso com os colegas que eu tenho da Receita, da Força Nacional, tal. Aí no momento que eu consigo o stand, eu só faço um documento, aviso para ela, ela assina e mando para lá para formalizar a sessão Claro. do stand, por exemplo, né? Então, resumindo, Mas para toma esse ciência contato, no para até momento formalizar, adequado, né? Toma ciência isso, no momento adequado. no momento Ah, adequado. agora me diga uma outra coisa. A senhora teve conhecimento de uma nota técnica que foi emitida pelos servidores do IBAMA por volta de julho de 2020, repudiando a chegada desses novos coordenadores, diretores e etc.? Teve conhecimento dessa nota? Olha, não me lembro exatamente assim se foi essa nota. Eu sei que teve uma nota técnica que foi feita sobre a qualificação dos servidores de outros servidores, né, ou de outras pessoas, servidores de nenhuma instituição pública, que vinham assumir cargos no IBAMA, né, na instituição. E aí, até depois dessa nota técnica, depois desse período, teve alguns cargos que foram mudados não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser servidor de alguma instituição pública, para ocupar algum cargo, assim. Daí começou a melhorar essa parte de critérios, assim, não foi só para o IBAMA, tá? Foi, acho que para a esplanada toda. Alguns cargos mudaram de denominação, que era a função comissionado executivo e passaram para ser, era FCE e passou para ser CCE, porque daí mudou ali a regra para ocupar esses cargos, né? Então, eu tenho ciência dessa nota técnica, eu não me recordo exatamente o teor, assim, todo em detalhes, mas eu sei que tinha um dos pontos era esse, assim, era da qualificação técnica dos servidores para ocuparem os cargos de chefia no IBAMA. E a senhora sabe quem elaborou essa nota? Quem foram os Não responsáveis por sei, elaborar? não sei. Sabe se essa nota foi disponibilizada à imprensa? Se saiu em algum site, o comentário por conta dessa nota? Sabe se chegou à mídia? Não sei, não sei. Não me recordo. Perfeito. Estou satisfeito. Muito obrigado, viu, senhora Renata? Obrigado, excelência. Obrigada, doutor Fábio. Então, pelo que eu vejo aqui, encerramos as perguntas, né, da defesa. Então, senhora Renata, eu agradeço a sua contribuição, declaro encerrado o seu depoimento, o juízo não tem perguntas adicionais. A senhora já está dispensada, tenha uma boa tarde. Inscreva-se, curta e compartilhe. E, se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!